Olá pessoal, vamos aí resolver mais uma questão do Enem. Uma pessoa aplicou certa quantia em ações. No primeiro mês, ela perdeu 30% do total do investimento. E no segundo mês, recuperou 20% do que havia perdido. Depois desses 2 meses, resolveu tirar o montante de R$ 3.800 gerados pela aplicação. A quantia inicial que essa pessoa aplicou em ações corresponde ao valor de... Pessoal, essa aqui é uma típica questão de porcentagem, problema envolvendo porcentagem. Essas questões em geral são tão chatinhas que eu gravei umas 50 aulas só com problemas resolvidos de questões de porcentagem. Está tudo lá no Calcule Mais, é só entrar, tudo de graça para você assistir, ok? Existe se você, por exemplo, já conhece o Calcule Mais e já assistiu todas as aulas, você já conhece os pulos do gato que eu costumo utilizar para resolver esse tipo de questão. Então vai ser mais fácil você resolver essa questão aqui. Mas vamos lá, vamos resolver passo a passo para a gente não se perder e você entender direitinho. Primeira coisa, vamos separar a questão em partes. Olha só, uma pessoa aplicou certa quantia em ações. No primeiro mês, ela perdeu 30% do total. No segundo mês, vamos separar. Primeiro mês é uma coisa. Vamos analisar o segundo mês. Ela recuperou 20% do que havia perdido. Então, nós temos duas situações. No primeiro mês, perdeu 30% do total. E no segundo mês, recuperou 20% do que havia perdido. Depois desses 2 meses, resolveu tirar o montante de R$ 3.800 gerado pela aplicação. O que é montante, pessoal? Se você assistiu já as minhas aulas de juros simples e de juros compostos, você já está careca de saber que montante é igual ao capital aplicado mais os juros. Em outras palavras, o montante é igual ao dinheiro que você colocou lá, no inicial, a quantidade inicial de dinheiro que você, neste caso, aplicou em ações, e os juros é o quanto que rendeu de dinheiro. Então, você pega o inicial que você aplicou, mais o que rendeu é igual ao montante. Então, o que está falando aqui? No primeiro mês, ela perdeu 30% do investimento. No segundo mês, ela recuperou 20% do que havia perdido. Se eu somar a quantidade de dinheiro que ela ficou após o primeiro mês, que ela perdeu 30% do total, se eu somar esse valor com o que ela ganhou no segundo mês, que ela recuperou 20% do que ela havia perdido, vai ser igual ao quê? Aos 3.800. Então vamos separar em pedacinhos essa questão. Primeira coisa, uma pessoa aplicou uma certa quantia em ações. Ela aplicou lá um valor, investiu um valor. Quanto que foi esse valor? Eu não sei. Então, se eu não sei o valor, eu vou chamar esse valor de X. Então, eu vou colocar aqui, ó, o capital é igual a X. Eu estou chamando de capital porque o capital é o nome que a gente dá ao valor inicial da aplicação. Mas se você não conhece esse nome, você pode chamar aqui de o que você quiser. Por exemplo, a quantia que ela aplicou, o investimento inicial, qualquer coisa. Ou simplesmente colocar aqui T de total, I de inicial igual a X. A ideia é você saber que ela começou aplicando X. Por que eu chamei de X? Olha só, no primeiro mês ela perdeu 30% do total. Se ela aplicou X, o que isso significa? Que no primeiro mês ela perdeu 30% do total. Quanto que é o total? É X. Então ela perdeu no primeiro mês 30% de X. Vamos só trabalhar com isso aqui por enquanto. Ela perdeu 30% de X. Você que me acompanha sabe, a palavra D em matemática é mágica, ela significa multiplicação. Então, no primeiro mês,
ela perdeu 30% de x. Então, eu vou escrever 30% vezes x. Ok? Eu posso colocar o pontinho de vezes aqui? Posso. Preciso colocar? Não. Porque aqui eu tenho um número grudado numa letra. Mas, professor, 30% e o x, tem alguma maneira melhor de se escrever? Sim. Eu posso escrever assim, ó, que no primeiro mês, ela perdeu o quê? 30%. Como é que eu posso representar porcento de uma outra maneira? Ela perdeu 30 sobre 100. Isso é igual a 30%, na verdade. 30% é 30 sobre 100. De x. Certo. Vamos deixar essa informação guardadinha. O que a gente pode deduzir do primeiro mês? Que se ela perdeu 30%, total seria quanto? 100%. Se ela perdeu 30%, vamos fazer aqui, ó, vamos ver com quanto que ela sobrou. Ela tinha 100% do dinheiro investido, certo? Vamos colocar aqui, ó. Ela tinha 100% de x, 100% do total investido, que é o valor do capital inicial. E isso gera muitas vezes confusão. Às vezes a pessoa fala assim, tem 100% de x, dobrou. Dobrou nada. Presta atenção. 100% não é 100 dividido por 100? 100 dividido por 100 é quanto? É 1. 1 vezes x, x. Então, 100% de x, estou falando que é apenas o capital inicial. Então, ela tinha 100%. Perdeu. Perdeu significa menos. 30% do que ela tinha, 30% do total, ela ficou com quanto? 100 menos 30 é igual a 70% de x. Então, você precisava escrever aqui na forma de fração? Não. Eu só fiz isso para relembrar alguns conceitos com vocês. Você só precisava entender que, se ela perdeu 30%, ainda resta para ela 70% de x. E essa é uma informação muito valiosa, porque, ó, lembra que eu falei que eu vou ter que pegar o dinheiro que sobrou no primeiro mês, que ela perdeu dinheiro, então vamos ver o que sobrou. O dinheiro que sobrou no primeiro mês, mais o dinheiro que ela recuperou no segundo mês, vai ser igual ao total de dinheiro que ela retirou da conta, que neste caso seria o montante, que é igual a 3.800. Então, a primeira parte da questão a gente já fez. A gente descobriu que ela perdeu 30% e que ela ficou com 70% do que ela tinha. Vamos ver agora o segundo mês. O segundo mês é um carinha legal. Por quê? O segundo mês, ela recuperou 20% do que havia perdido. Recuperou 20% do que havia perdido. Vamos pensar assim. Quanto que é 20% do que ela havia perdido? Tá ok? Esse é o pensamento que a gente tem que ter. Quanto que ela perdeu? Ela perdeu 30% de x. Então, vou colocar aqui, ó. Quanto que ela perdeu? Perdeu no primeiro mês. Ela perdeu 30% de x. Muito bem. E aí, o que acontece? Ela recuperou no segundo mês 20% do que havia perdido. 20% do que havia perdido. Então, ela recuperou 20%. Deixa eu fazer de outra cor. Vou colocar aqui, ó. Ela recuperou 20% do que ela tinha perdido. Olha só, mas eu não escrevi aqui em cima que ela perdeu 30% de x? E ela recuperou 20% do que ela tinha perdido. Ela perdeu 30%. Olha só, eu posso, e no lugar da palavra perdido, eu posso colocar quanto? O valor que ela perdeu, que é igual a 30% de x. Professor, ficou 20% de 30% de x? Exato. Ela não recuperou, vou colocar aqui, ó, R. Ela não recuperou 20% do que ela havia perdido, então ela recuperou 20% dos 30% que ela tinha perdido. Opa, professor, eu já me liguei numa coisa, hein? Do é uma daquelas palavrinhas de matemáticas que são mágicas, ela significa multiplicação.
Verdade, você tem toda a razão. Então, quanto que ela recuperou no segundo mês? Ela recuperou 20% no lugar de pôr o do, vou colocar vezes 30% de X. Olha só que interessante. Posso escrever esse 20% de uma outra maneira? Posso, eu posso escrever ele como? Eu posso escrever ele como 20 por 100, certo? Então, de vez de usar o símbolo da porcentagem, eu vou escrever aqui, ó, 20 por 100. Então, vai ficar 20% vezes 30% de X. Vamos fazer o quê? Isso aqui é uma multiplicação de frações. Se você tem dificuldade com isso, ou não lembra, entra lá no Calcule Mais, a parte de números racionais frações, que eu explico direitinho lá, ok? Muito bem. Então, o que eu posso fazer agora? Eu vou multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. Professor, você não vai simplificar? Ah, claro que eu vou, né? É muito mais fácil simplificar. O que eu vou fazer? Cortar um zero em cima, um zero embaixo, um zero em cima, um zero embaixo. Então, quanto que foi que ela recuperou aqui no segundo mês? Olha só, ficou 2 sobre 10 vezes 3 sobre 10 vezes X. Então, quanto que ela recuperou? Ah, só uma coisinha, pessoal. Se você tem dificuldade ou não lembra a simplificação, eu tenho aula sobre isso lá na parte de dicas do Calcule Mais, ok? Muito bem. Vamos lá. O que a gente faz agora? Eu vou recuperar. Vamos ver quanto que ela recuperou. É só multiplicar. 2 vezes 3, 6. 10 vezes 10, 100. Vezes X. 2 vezes 3, 6. Vezes X, 6x. 10 vezes 10 é 100. Tanto faz eu escrever 6 sobre 100 vezes x, ou eu escrever 6x sobre 100. É exatamente a mesma coisa. Então, isso aqui foi o valor que ela recuperou. Mas o que a questão quer saber? Qual foi o valor inicial que foi aplicado? Olha só. Eu sei que, se eu somar o que sobrou do primeiro mês, mais o que recuperou do segundo mês, vai ser igual ao quê? A esses R$3.800, que é o valor total que ela resgatou. Então, vou fazer isso, ó. Quanto que sobrou do primeiro mês? 70% de X. Então, vou escrever isso aqui, ó. Quanto que sobrou? Vou escrever aqui, ó. 70%, que é a mesma coisa, 70 sobre 100, vezes X. Isso aqui foi quanto que ela perdeu no primeiro mês. Se eu somar o que ela perdeu no primeiro mês, mais com o valor que ela recuperou, vamos fazer aqui. Quanto que deu o valor que ela recuperou? 6 sobre 100 vezes x, mais 6 sobre 100 vezes x. Isso vai ser igual ao que é o valor que ela resgatou, que era igual a R$3.800. Olha, uma sominha básica aqui de frações, não é verdade? Então, eu vou somar essas duas fraçõezinhas, como você já aprendeu lá no Calcule Mais. Os denominadores são iguais? Os denominadores são aqui a parte de baixo. Os denominadores são iguais? Sim! Então, é só somar os numeradores, que são as partes de cima. Então, vai ficar, ó, 70x mais 6x é igual a 76x. E na parte de baixo é só repetir o denominador, que é igual a 100. Isso daqui vai ser igual a 3.800. Aham, e agora é só resolver. Isso aqui virou uma equaçãozinha de primeiro grau. Tanto faz eu colocar 76x ou 76 vezes x, tá? Dá no mesmo. Muito bem, o que eu faço? Eu quero achar o valor de x, tem que deixar ele sozinho. O 100 está dividindo. Eu vou passar ele para o outro lado fazendo o quê? A operação inversa, que é a multiplicação. Então, vai ficar aqui, ó, 76% vezes x, 76% de 76x, aliás, não é mais por cento, porque eu vou pegar o porcento e passar para o outro lado. Então, ficou só 76x é igual a 3.800 vezes 100. Certo? Muito bem, muito bem, muito bem. Para por aí? Não, eu quero só o valor de x. Professor, eu já faço essa multiplicação. Não, espera para simplificar. Então, o que eu vou fazer? O 76 não está multiplicando x? Vou passar a fazer a operação inversa, que é nada menos, nada mais do que a divisão.
Então vai ficar x é igual a 3.800 vezes 100 dividido por 76. Olha que legal. Professor, posso simplificar 3.876 por 2? Posso sim. Isso vai ficar igual a quanto, pessoal? Vai ficar aqui, ó, x igual a 3.800 dividido por 2 é igual a 1.900 vezes 100. É só copiar. Dividido por 76 dividido por 2 é igual a 38. Professor, posso simplificar novamente 1.938 por 2? Pode sim. Então vamos lá. 1.900 dividido por 2 é igual a 950 vezes 100. Dividido por 38 dividido por 2, 19. E agora, professor? Agora você tem que resolver. Não dá mais aí para simplificar. Então, o que nós vamos fazer? Primeiro nós vamos resolver a multiplicação e depois a divisão. Ou nós vamos resolver primeiro a divisão e depois a multiplicação. Tanto faz. Posso resolver então aqui, ó, 950 dividido por 19? Posso. Eu acho mais legal você fazer essa divisão primeiro, porque o número ele vai ser menor, porque se multiplicar por 100 vai dar um número muito grande. Então vai ficar quanto? Vai ficar x igual a 950 dividido por 19 é igual a 50. Opa, não esquece de multiplicar por 100. Então vai ficar 50 vezes 100. Ah, se você tem a manha já, se você sabe aquele truque de multiplicação que eu ensinei lá na parte de dicas do Calcule Mais, você já matou de cara que isso aqui é igual a 5.000. Certo? Muito bem. Então, voltando aqui na alternativa, a alternativa correta é a letra C. Ela aplicou R$5.000, perdeu 30% no primeiro mês, depois recuperou 20% do que ela havia perdido. E sobrou quanto? 3.800. Ela tirou o dinheirinho lá antes que ela perdesse mais ainda. Ok? Se você quiser fazer o teste, é muito simples. Pega o valor de 5.000, faz a prova real. Como é que você faz isso? Pega o valor de 5.000, desconta 30%. Vê quanto que ela perdeu. Depois você calcula 20% desse valor que ela perdeu, para saber quanto que ela recuperou. Soma com o valor inicial, soma com o valor que sobrou do primeiro mês e você vai ver que vai dar os 3.800 certinho, ok? Um grande abraço, até a próxima videoaula. Fui!